Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos meditar, como anunciávamos antes, sobre o mistério da maternidade de Maria. Mãe de Deus e Mãe nossa. Eu vou começar lembrando uma verdade que se encontra já no início da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Ele vai descrevendo de uma maneira didática os que chama 7 dias da criação. Não precisa ser entendido ao pé da letra, 7 dias, uma semana, mas tem uma significação mística, mas vamos deixar por enquanto. Depois de cada ato criador, de cada dia criador, a Bíblia acrescenta, o Gênesis acrescenta um comentário. E Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. E quando termina a obra da criação, como o cume da criação, que é a criação do homem e da mulher, diz, Deus viu que era muito bom. E isso tem que nos ajudar a pensar que não há nada que seja mau por natureza, como saiu das mãos de Deus. O ser humano, em si, é uma obra boa de Deus. O corpo humano é algo bom. Não tem, como criação de Deus, não tem nada errado. O sexo humano, criado por Deus, é bom. É bom. A natureza é boa. Mas todos nós vemos que, quer no ser humano, quer no corpo, quer na alma, há um transtorno que vem desde o começo. A alma humana foi criada limpa e boa, e a alma humana é capaz de todos os crimes, de todas as canalices, e ao mesmo tempo de toda a santidade, com a ajuda do Espírito Santo. O corpo humano e o sexo foi criado por Deus com a finalidade de colaborar com Deus na obra da criação, e foi transtornado. Um dos piores transtornos. A natureza é boa. Eu não vou dizer é boa no sentido em que o ecologismo histérico fala da natureza, que exagera, mas não é o momento de falar disso. Mas em si é boa. Mas há um transtorno. Isso não tem a menor dúvida. Quer dizer, olhando para o que acontece, quase se vê com os olhos o que foi o primeiro pecado, o que tirou do eixo o ser humano. Aquele ser humano que que Deus, quando o criou, diz, era muito bom. Era muito bom. Essa obra de criação que faz Deus dizer, é muito bom,
depois do pecado e da confusão, teve um outro momento em que o próprio Deus pôde dizer: fiz isso e é muito bom. A criação da alma de Maria Santíssima. Quando Deus preparou a que seria sua mãe, que nasceu como todo ser humano, de um pai e uma mãe, Joaquim e Ana, mas desde o primeiro momento em Maria, desde antes de nascer, desde a sua concepção, Deus infundiu o Espírito Santo. O Espírito Santo purificador e santificador. Não tinha nada que purificar, porque a criou imaculada, sem mancha, sem mácula, sem herança da maldade no ser humano. Deus viu que era muito boa. Tanto São João Paulo II como o Catecismo da Igreja Católica usam uma expressão ao falar de Maria. É a obra-prima de Deus. Não se refere a Cristo, porque Cristo é humano mesmo, é verdadeiro homem, mas é Deus. A pessoa de Cristo é a pessoa divina, com duas naturezas, humana e divina. Mas entre os seres humanos mesmo, a obra-prima de Deus é Maria. E assim o diz o Catecismo: Maria, Mãe de Deus toda santa, pela primeira vez encontra nela Deus morada em que seu Filho e seu Espírito, o Espírito Santo, podem habitar entre os homens. E a primeira definição do que é aquela alma, a temos a primeira vez em que a Bíblia fala explicitamente de Maria. No Evangelho de São Lucas, o Evangelho da Anunciação. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Nós recordamos com muita frequência os que temos o costume de rezar o Ângelus. E a saudação do anjo a Maria qual foi? Alegra-te. Essa é a palavra que o Evangelho, seu original, o de São Lucas, seu original grego, utiliza. Chaire, alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Cheia de graça quer dizer cheia de Deus. Cheia do Espírito Santo. Esse Senhor que está com ela. Isso lhe diz antes dela ter concebido. Porque depois de ter concebido, pode dizer: o Senhor está contigo, está no teu ventre, no teu seio. O Senhor está contigo, o Espírito Santo está contigo. É muito bonito pensar nisso. Deus quis que sua mãe fosse como que a criação restaurada. Olha, também os primeiros pais, eu não vou entrar agora em interpretações bíblicas e simbolismos, mas os primeiros pais, Adão e Eva, foram criados sem pecado e cheios de graça. Eva era cheia de graça, mas era livre. E alguma vez já ouvi dizer uma pessoa: bom, mas se Deus criou não era cheia de graça, que mérito teve ela? Mas era livre. E Jesus louva a Nossa Senhora, dizendo: felizes os que ouvem a voz de Deus, a palavra de Deus, e a põem em prática. Porque ela livremente aceitou, livremente disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, quando o anjo anunciou que ela conceberia do Espírito Santo e teria um filho, e que seria o Salvador, e darás o nome de Jesus, que quer dizer, literalmente, em hebraico, Deus salva, Salvador. Muito bem. Cheia de graça. E quando alguém me diz: bom, não tinha mérito, eu digo: Eva também era cheia de graça, mas sucumbiu. Quando veio a tentação,
deixa de ligar para Deus e as coisas que Deus manda e proíbe. Sereis como deuses. E ela caiu. Caiu mesmo. E Adão também. Quando Deus vem fazer a nova criação, como às vezes diz até o próprio São Paulo, e outros textos do Novo Testamento, escolheu Maria cheia de graça. Se compreendêssemos o que foi Maria na vida e na missão redentora de Jesus, compreenderíamos o que Maria deveria ser na nossa vida. Há uma interpretação entre cristãos que diz, Maria, por um lado diz, Maria, eu quando ouço coisas desse tipo me sinto mal fisicamente. Maria era uma mulher qualquer, como se Maria fosse um instrumento, um aparelho que Deus usou para que nascesse seu filho e depois descartou. Isso é uma infâmia. Venha de onde vier. Venha de onde vier. É uma infâmia. Jesus amou sua mãe. Como veremos daqui a pouco, nos deu sua mãe como mãe. Eis a tua mãe. Quer dizer, Deus não quis iniciar a obra da redenção sozinho. A primeira colaboradora da obra da redenção foi Nossa Senhora com uma decisão livre. Quando Deus lhe diz, porque Deus lhe pede licença, isso impressiona, através da mensagem do anjo, pede licença. E Nossa Senhora pede um esclarecimento, como será isso? Lhe diz, será o Espírito Santo? Sim, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Com uma liberdade de amor absoluta. Eu não penso em mim, no que eu tinha sonhado para mim, no que eu, junto com José, pensávamos fazer. Deus quer isso, cá estou eu. Não penso mais. É isso. Quer dizer, Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Dizer isso é uma blasfêmia. Nossa Senhora foi escolhida por Deus e foi a primeira colaboradora de Deus que abriu as portas à entrada de Deus no mundo, recebendo no seu coração e no seu seio. Passou a ser templo de Cristo. Além do que estou comentando agora, eu tinha anotado aqui no meu guia de meditação que o Evangelho nos dá 7 luzes para entender qual foi a missão de Maria. E quando digo isso, não quero me irritar com ninguém, não quero ofender a ninguém, mas digo para que esses cristãos que dizem, vocês têm a idolatria de Nossa Senhora, Nossa Senhora, quem fez a redenção foi Cristo, é o único mediador. Nossa Senhora não teve nada a ver. Eu digo, e o Evangelho que vocês tanto prezam? Não pararam para pensar um pouquinho? Então vamos à primeira. Em primeiro lugar, Nossa Senhora foi a primeira em apresentar Cristo, o Filho de Deus, o Redentor, aos homens. A primeira vez que os homens se aproximaram de Cristo e o adoraram, o encontraram nos braços de Maria. Bom, você dirá, é significativo? Para mim é. Acharam os magos, por exemplo, acharam Jesus com Maria. Imediatamente depois de falar da Anunciação, quando o Verbo, que é o Filho de Deus, da Trindade, se fez carne e habitou entre nós, Nossa Senhora grávida vai ajudar a sua prima Isabel, porque pelo anúncio do anjo soube que aquela mulher já de uma idade avançada, certamente avançada, para ser mãe, ia ter por fim o filho que tanto desejara durante anos e anos. E estava no 6º mês.
E ela pensa, ela vai precisar de ajuda. Foi ajudá-la. E para mim, a teologia de Nossa Senhora se capta de uma maneira fantástica. É uma luz maravilhosa na cena da visitação, que está no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Você repara, naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas, quer dizer, foi diligente. Vamos lá, precisa de ajuda, cá estou eu. Da mesma maneira que diz diante de Deus, aqui estou eu, eis a escrava do Senhor. Disposta a tudo. Quando indiretamente, sem que ninguém lhe peça nada, percebe que aquela prima precisará de ajuda, cá estou eu. E foi lá. Às pressas, as montanhas de uma cidade de Judá, relativamente perto de Jerusalém, segundo se diz. Entrou, pensam que uma cidade chamada Ain Karim. Os que visitaram a Terra Santa talvez tenham visto isto. Entrou em casa de Zacarias, que é o marido de Isabel, e saudou Isabel. Nós imaginamos, aquela menina devia ter 16 anos, chegando lá e dá a paz, como faziam os judeus e fazem hoje. Shalom, a paz esteja contigo. E olha como é bonito. Mal Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, que é o futuro São João Batista, a criança de Isabel, de 6 meses, estremeceu, literalmente deu pulos. A palavra que utiliza São Lucas é deu pulos de alegria, estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A primeira vez em que Cristo quis fazer algo, quando ainda era, nem deu um mês no seio, no ventre de Maria, foi através de Nossa Senhora. Quando a saudação chegou aos meus ouvidos, e Isabel exclamou em alta voz. Acaba de dizer o Evangelho, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Deus fala por ela. Os profetas se diziam cheios do Espírito de Deus. Deus fala por eles, pois escuta o que fala por ela, Deus. Exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. A nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Palavras da anunciação de Deus. O Senhor é contigo, palavras de Deus. Bendita és tu entre as mulheres, palavras do Espírito Santo através de Isabel. E agora vão nos dizer que isso está errado, que Deus tenha compaixão deles. Porque os que estão errados são eles, e muito errados. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pela primeira vez, está sendo usada a expressão que usamos nós. Mãe do Senhor. O meu Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O nome judaico de Deus é que os judeus não pronunciam e o Papa Bento XVI pediu que nas traduções da Bíblia o nome no Antigo Testamento é Yahvé ou Yahvé, que não se usasse por respeito, porque os judeus só pronunciavam este nome uma única vez, o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrando na parte mais reservada do templo, onde estava a Arca da Aliança, o Santo dos Santos. E era a única vez no ano em que uma pessoa pronunciava este nome, por respeito. Bom, a tradução grega que foi feita antes de Cristo, no Antigo Testamento, chamada dos 70, bem antes de Cristo, séculos antes, em vez de Yahvé, traduz Kyrios, o Senhor, de onde vem Kyrie eleison, etc. O Senhor. Isabel diz,
De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria, volto a repetir, deu pulos de alegria no meu seio. O que mais nos diz o Evangelho sobre Nossa Senhora? O Evangelho nos diz sobre Nossa Senhora que Jesus obedecia, que Deus a obedecia. Quer dizer, a vida de Jesus costuma se dividir em 3 etapas: infância, vida oculta, não vida oculta por querer ocultar-se, porque era tão simples que não dava na vista, que é a vida de quase 30 anos no lar de Nazaré, convivendo com Maria e com José, e o Evangelho diz explicitamente, Jesus, diz quando aos 12 anos Jesus ficou no templo, etc., era-lhes submisso. Jesus, Deus, obedecia a Maria e a José. Dava a Nossa Senhora as honras de um filho. As honras de um filho. E nós não vamos dar a Nossa Senhora as honras. Conviveu com ela e José. Houve um momento que José os deixou, Deus o chamou, morreu. Ficou sozinho com a mãe até os 30 anos de idade quase. Amaram-se, alegraram-se juntos, choraram juntos. Sem dúvida, quando São José faleceu, ou faleceram Joaquim, Ana, os pais de Maria, inseparável. Quer dizer, se a vida de Cristo durou aproximadamente 33 anos, durou um pouco mais, fazendo bem o cálculo, mas não interessa. Desses 30 anos, inseparável de Maria. E junto com Jesus, ao lado de Maria e de José, nós aprendemos que Deus não só não despreza as vidas comuns, como a nossa, que são ocultas nesse sentido, não de que nós nos dediquemos a esconder-nos, mas de que não brilham, não tem nada de especial que saia nos jornais. É a vida de todos os dias, a vida cotidiana das pessoas comuns, a vida do lar, a vida do pai, a vida da mãe, da família, a vida... Que essa vida, Cristo vivendo, nos mostra que é um caminho divino, que é a vida que Cristo assumiu para a maior parte da sua existência na Terra e a transformou em algo divino. Quer dizer, essas coisas triviais que nós fazemos no nosso dia a dia, nessa vida que não clama, não tem o alto-falante, não tem um cartaz que nós carreguemos, que é a vida oculta, essa vida. Tudo isso tem sentido divino, se nós queremos. Vivido com carinho, vivido com amor, vivido oferecendo a Deus. Isso santifica. Essa foi a grande mensagem que Deus lançou ao mundo através de São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Jesus inicia a sua missão pública. Bom, já deixou sua mãe. Nossa Senhora fica em Nazaré e Jesus se lança ao mundo, começa a chamada vida pública. Imagino que vocês não se distraem com essas técnicas modernas que só servem para atrapalhar. Esse barulho da cortadora de grama, ou de sei lá o quê. O nosso querido Edson está dando a festa. Ah, não, ele? Então vamos deixar. Muito bem. Voltemos. Então, começa a vida pública de Cristo. Cristo realiza a sua missão com a palavra abalizada pelos milagres. Começou a dizer, convertei-vos porque o reino de Deus
está chegando, já chegou. E o reino de Deus, sim, Cristo. Convertei-vos, acreditai na boa nova, no Evangelho, que quer dizer boa nova, que Jesus está pregando. E dirá ele mais para frente às pessoas que o rejeitam: se não quereis crer em mim, crede nas minhas obras, que eram os milagres. Pois bem, qual foi o primeiro milagre? O primeiro na vida pública. Desde que Cristo disse: são para acreditar, para que acreditem no que eu falo. As bodas de Caná. E como é que se realizou esse milagre nas bodas de Caná, naquela festa de uma família amiga da família de Jesus, de Nossa Senhora, que foi a primeira convidada, e com ela também o filho, e ele foi com os discípulos. Como se realizou esse milagre? O primeiro milagre, Nossa Senhora, com a perspicácia de uma mãe de família, começou a ouvir um burburinho. Um casamento não é uma festa qualquer, e menos naquele ambiente em que as festas de casamento duravam dias. E ela, um burburinho do dono da casa, da mulher, dos criados, como se chamassem, os serventes, que alguma coisa vai dar errado. Está faltando o vinho. Calcularam mal. E é uma coisa tão material, não? Mas diz o Evangelho: como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. A mãe de Jesus conhece muito bem o filho. Não precisa dizer: faça alguma coisa. Não. Ele já não tem vinho. Respondeu Jesus, em princípio recusando: isso compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Maria ficou desconcertada com isso de jeito nenhum. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ela, com intuição de mãe, disse: ele vai fazer. Vocês façam o que ele disser. E fizeram. Jesus manda encher umas grandes talhas, que recipientes de água e tal, depois tirem dessa água e levem ao mestre-sala, e aquela água era o melhor vinho, que o mestre-sala se queixa. Todos servem o pior vinho no final e vocês estão reservando o melhor. E comenta o Evangelho, São João, que estava presente: este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Por intercessão de Maria. E nós não vamos confiar na intercessão de Maria. Não vamos rezar o terço e dizer: minha mãe, eu não consigo. E estar certos de que ela irá a Jesus e lhe dirá: olha, esse teu filho não consegue, esse meu filho não consegue. Eles não têm vinho. Rezar por intercessão de Maria. Isso não tem nada de idolatria, porque Maria é aquela que intercede humildemente diante de Jesus. Mas alcança, mas consegue. E depois ainda há tantos outros sinais de que a figura de Nossa Senhora é inseparável da figura de Cristo. O mais importante desses sinais é quando Jesus morre na cruz. Aí sim, esse é decisivo. Como conta o Evangelho, junto da cruz de Jesus, todos os que vimos quadros,
assistimos a filmes como A Paixão, do Mel Gibson, sabemos que Maria estava, e o Evangelho usa a expressão, estava firme, estava de pé, junto da cruz de Jesus, sofrendo muitíssimo, mas serena, firme. E quando Jesus já estava agonizando mesmo, que quase não podia falar, viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava especialmente, o discípulo predileto, que era João. E disse à mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Você pense, Jesus tinha primos, muitos, aquelas famílias numerosas de antigamente. Nossa Senhora nunca ficaria desamparada. Tinha mentalidade de clã, de tribo, de todos tinham responsáveis. A mulher fica viúva, eles cuidavam. Nenhuma ficava por aí. Portanto, Nossa Senhora não precisava de recorrer a São João. João tinha uma mãe que estava lá perto da cruz até, Salomé, e um pai, Zebedeu, um homem que tinha uma empresa de pesca. Era empresário o pai dele, com operários, com trabalhadores. João não precisava. Jesus diz ao discípulo, nós somos discípulos, eis a tua mãe, eis o teu filho. E logo ele a levou para a sua casa. Mãe dentro do lar. Não vê que essas coisas Jesus diz a nós também? Leve-a para o seu lar. Leve-a para a sua alma. Esteja com Nossa Senhora. Ela é o melhor caminho para chegar a Jesus. A Jesus, dizia São José Maria, sempre se vai e se volta quando nos afastamos dele por Maria. E ainda poderíamos acrescentar, antes lhe falava desses dias de preparação novena da vinda do Espírito Santo. Como viveram esses dias de espera do Espírito Santo os apóstolos? Reunidos no cenáculo com Maria, a mãe de Jesus. E ela e eles receberam o Espírito Santo. E finalmente, o livro do Apocalipse nos fala daquela aparição que teve São João, que a Igreja considera como um texto que revela o mistério da Assunção de Nossa Senhora. Deus não quis que Nossa Senhora Imaculada experimentasse corrupção do corpo. E a glorificou, a levou em corpo e alma para o céu, para Deus. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, os 12 apóstolos. Assunção de Nossa Senhora. Se Maria foi inseparável de Jesus na terra e no céu, vamos pedir a Deus que nos ajude a entender que Ele quer que seja inseparável de nós, na terra, como se Deus quiser, ou será depois no céu. O Papa Francisco dizia, Jesus deixava-nos a sua mãe como nossa mãe. E só depois de fazer isto é que Jesus pôde sentir que tudo se consumara, que a sua obra tinha sido plena. Tudo está consumado. E diz, ao pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo conduz-nos a Maria. Conduz-nos a ela porque não quer que caminhemos sem uma mãe. Maria reúne ao seu redor os filhos e, como a São João Diego, aquele índio, cristão, a quem Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora de Guadalupe,
como a São João Diego, Maria oferece-lhes a carícia a esses seus filhos que somos nós, da sua consolação materna e diz-lhes: não se perturbe o teu coração. Palavras que Nosso Senhor de Guadalupe disse a Juan Diego: não estou aqui, eu que sou tua mãe. Eu lhe peço que faça com que não nos esquecemos disto. Que nos piores momentos, os melhores também, mas nos piores momentos da nossa vida, quando o desânimo nos invadir, ou nos acharmos perdidos, que escutemos ela que nos diz: não estou eu aqui ao teu lado, eu que sou tua mãe. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.